Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Hoje vamos ler Homens e Sistemas, um texto essencial de James Allen, um dos grandes mestres do pensamento e da construção interior. Aqui, Allen nos mostra como crenças, hábitos e padrões mentais formam sistemas invisíveis que moldam o nosso caráter e determinam o rumo da nossa vida. Enquanto acompanha a leitura, relaxe, respire com calma e permita que estas ideias tragam clareza e autoconhecimento. Pergunte a si mesmo: quais sistemas têm guiado minhas decisões? Estou vivendo por propósito ou por condicionamento? O que posso transformar dentro de mim para mudar o que está fora? Se esta mensagem tocar você, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para outros livros de James Allen. E torne-se membro do Clube Sabedoria Sem Limites para ter acesso a conteúdo exclusivo, leituras completas, áudios especiais e materiais que vão aprofundar sua jornada de desenvolvimento pessoal. Agora, prepare-se para a leitura. Vamos começar. Homens e Sistemas, por James Allen. Introdução. A mudança incessante, a insegurança e a miséria da vida tornam necessário encontrar alguma base de certeza sobre a qual se apoiar, se a felicidade e a paz de espírito devem ser mantidas. Toda a ciência, filosofia e religião são tantos esforços em busca dessa base permanente. Todas as interpretações do universo, seja do lado material ou espiritual, são tentativas de formular algum princípio ou princípios unificadores pelos quais se possa reconciliar as flutuações e contradições da vida. Tem-se dito que a matemática é a única ciência exata, isto é, a única ciência que eternamente se comprova verdadeira, sem uma única exceção. Contudo, a matemática é apenas o corpo do qual a ética é o espírito. Não há um problema matemático que não tenha sua contraparte ética, e o espírito da ética é tão eternamente exato quanto a forma da matemática. Está sendo descoberto que todas as ciências naturais são fundamentalmente matemáticas. Até mesmo a música, popularmente considerada o mais distante possível da matemática, hoje se sabe que é estritamente matemática. A ciência da harmonia revelou certos tons fixos que nunca variam em suas proporções relativas, e todos podem ser resolvidos numericamente. Esses tons, assim como os números que os representam, são eternamente fixos, e embora suas combinações, assim como as combinações dos números, sejam infinitas, uma combinação específica produzirá sempre o mesmo resultado. Esse fundamento matemático em todas as coisas é a pedra angular no templo da ciência, e essa certeza matemática constitui a rocha dos séculos, e a grande paz sobre a qual, e na qual, os santos e sábios sempre encontraram descanso diante da pressão e tumulto da vida. A vida humana e a evolução, no presente, consistem em aprender aquelas lições preliminares que conduzem a humanidade ao domínio e compreensão desse conhecimento básico ou divino. Pois sem um fundamento matemático permanente e exato, nenhuma lição poderia ser aprendida. Quando se fala de seres humanos aprendendo as lições de Deus ou da vida, duas coisas são inferidas. Primeiro, um estado de ignorância por parte do aprendiz, e segundo, que existe algum conhecimento definido que ele deve adquirir. Isso é visto claramente em uma criança na escola. Suas lições implicam que há um princípio permanente de conhecimento rumo ao qual ela está progredindo. Sem tal conhecimento, não haveria lições. Assim, quando alguém fala de homens que erram como aprendizes das lições da vida, ele infere, consciente ou inconscientemente, a existência de uma base permanente de conhecimento rumo à qual todos os homens estão caminhando. Esse princípio básico, cujo conhecimento toda a raça acabará por adquirir, é melhor representado pelo termo justiça divina. A justiça humana difere em cada homem conforme sua própria luz ou escuridão, mas não pode haver variação naquela justiça divina pela qual o universo é eternamente sustentado. A justiça divina é matemática espiritual.
Assim como, com números de objetos, sejam simples ou complexos, há um resultado correto e invariável, e nenhuma quantidade de ignorância ou falsificação deliberada pode alterá-lo. Assim também com toda combinação de pensamentos ou ações, sejam boas ou más, existe uma consequência invariável e inevitável que nada pode evitar. Se não fosse assim, se pudesse haver efeito sem causa ou consequência sem relação com o ato, a experiência nunca poderia conduzir ao conhecimento. Não haveria fundamento de segurança, e nenhuma lição poderia ser aprendida. Assim, todo efeito tem uma causa, e causa e efeito estão em relação tão íntima que não deixam espaço para a injustiça se infiltrar. Contudo, a ignorância e, por meio dela, o cumprimento errado das lições da vida, e esse equívoco, ou pecado, é a fonte dos sofrimentos do homem. Quantas vezes a criança na escola chora porque não consegue fazer seus cálculos corretamente? E crianças mais velhas, na escola da vida, fazem o mesmo quando o resultado de suas ações se apresenta sob a forma de sofrimento em vez de felicidade. O fundamento da certeza, então, no qual podemos repousar com segurança em meio a todos os acontecimentos da vida, é a exatidão matemática da lei moral. A ordem moral do universo não é, e não pode ser, desproporcional, pois se o fosse, o universo se desintegraria. Se uma casa de tijolos não pode permanecer de pé a menos que seja construída de acordo com certas proporções geométricas, como poderia um vasto universo, com todas as suas infinitas complexidades de forma e movimento, prosseguir em majestade ininterrupta, de era com era, a menos que fosse guiado por uma justiça infalível e sem erros? Todas as leis físicas conhecidas pelos homens nunca variam em suas operações. Dada a mesma causa, haverá sempre o mesmo efeito. Todas as leis espirituais conhecidas pelos homens têm, e devem ter, a mesma infalibilidade em suas operações. Dado o mesmo pensamento ou ação em uma circunstância de vida, o resultado será sempre o mesmo. Sem essa justiça ética fundamental, não poderia haver sociedade humana, pois são as reações justas das ações individuais que impedem a sociedade de cair. 1. Homens e sistemas, suas correlações e resultados combinados. Há hoje uma revolta generalizada contra aqueles modos de atividade humana designados como sistemas, e tais sistemas são quase invariavelmente referidos como algo distinto de, e ainda assim dirigindo, controlando ou tiranizando a própria humanidade. Assim, os líderes na revolta mencionada falam do sistema comercial, do sistema social, do sistema competitivo, do sistema político, e assim por diante. E o sistema particular condenado é responsabilizado, feito causa, de certos males amplamente difundidos, como pobreza, vício, etc., como se os sistemas fossem uma espécie de déspotas gigantes e desencarnados, escravizando e esmagando uma humanidade inocente e relutante. Tal forma arbitrária e externa de sistema não existe, é uma ilusão. Sistemas humanos não podem ser separados dos desejos e necessidades humanas. Eles são, de fato, a manifestação visível desses desejos e necessidades. Um sistema nada mais é do que um modo de ação combinado e conjunto de uma comunidade. Significa um acordo tácito por parte de todos, ou quase todos, de que as coisas devem ser assim e assado. É um método em que os seres humanos concordam em agir. E à medida que os homens agem, assim os sistemas aparecem. À medida que deixam de agir, eles desaparecem. E que se entenda que tal acordo para agir não se refere à atitude de um homem em relação a um sistema, seja a favor ou contra, mas depende de suas ações. Um homem pode condenar violentamente um sistema com suas palavras, e ainda assim mostrar que está de acordo com ele em seu coração, pelo fato de continuar a agir conforme esse sistema, a segui-lo em sua vida diária. Todos nós conhecemos aquela forma de hipocrisia religiosa, quase sempre inconsciente, em que se continua praticando o pecado que se denuncia de maneira veemente, mostrando na prática um acordo fundamental com aquilo que superficialmente, e em teoria, é rejeitado.
E essa forma de inconsistência inconsciente não se limita à religião. É um fator marcante em todas as atividades morais e não aparece em lugar mais evidente do que naqueles movimentos cujo objetivo principal é, ao menos teoricamente, a reforma dos sistemas existentes. Assim, quando perguntei a alguns socialistas que condenam o atual sistema capitalista como um sistema de enriquecer sobre o trabalho do pobre, porque eles próprios vivem de dividendos, isto é, dos frutos do trabalho de outros homens, propagando diariamente aquilo que denunciam como mal, a resposta quase invariavelmente foi: você deve culpar o sistema, não a mim. Essa resposta mostra que tais pessoas se consideram vítimas indefesas de algo tirânico que existe fora e independente delas e de suas ações, e que chamam de sistema. Mas uma breve reflexão mostrará que aquilo que condenam como o sistema nada mais é do que ver como mal certas ações nos outros que consideram boas em si mesmas. Os sistemas humanos são modos de ação humana que dependem, para sua continuidade, de um acordo tácito fundamental entre os homens de continuar agindo da mesma maneira. E tal acordo implica que aqueles que continuam a exercer qualquer sistema particular devem estar preparados para enfrentar e aceitar suas desvantagens, tanto quanto suas vantagens, pois na luta por vantagens deve sempre haver a correspondente desvantagem. Na batalha dos interesses humanos, deve sempre existir tanto vitória como derrota. Visto sob essa luz, o termo vítimas inocentes do sistema, tão em voga, revela-se superficial e ilusório. Não há vítimas inocentes em um sistema no qual todos participam, seja na letra ou no espírito. Se há culpa, então todos são culpados, e a inocência é superficial e aparente, não fundamental e real. Na realidade, entretanto, não há nem inocência nem culpa ligadas a um sistema humano que evoluiu através de longos processos de luta e tempo. Há meramente a vitória e felicidade de um lado, e a derrota e miséria do outro. E os derrotados não são inocentes nem os vitoriosos culpados, pois ambas as condições na vida social são os efeitos justos das ações dos homens, assim como vitória e derrota se vinculam a uma batalha ou corrida. Para tornar isso mais claro, tomemos uma ilustração simples. Aqui estão 10 homens que concordam mutuamente em se envolver, entre si, em certas formas de jogo de azar. Agora, o objetivo de cada um desses homens é vencer e assim aumentar sua riqueza, mas todos sabem que também há a possibilidade de perder. Sabem, de fato, que alguns devem perder, pois tal é o risco inevitável do jogo. Assim que esses homens começam a agir, colocando suas apostas, criam um sistema que pode ser chamado de sistema de jogo, e as vantagens e desvantagens de tal sistema logo se tornam aparentes. Há uma flutuação constante de sua riqueza combinada, alguns ganhando e ficando ricos, e depois perdendo e empobrecendo novamente. Mas, por fim, alguns perdem tudo o que possuem e precisam se retirar derrotados, enquanto outros adquirem a parte dos perdedores e se tornam ricos com seus ganhos. Não se pode dizer agora que os vencedores são culpados de explorar e esmagar os perdedores, nem que os perdedores são vítimas inocentes do sistema de jogo no qual se envolveram. Na atitude mental e nas ações desses 10 homens não há inocência nem culpa, mas um engajamento mútuo em um método, com seus resultados inevitáveis: colher as vantagens de um lado, sofrer as desvantagens do outro. Da mesma forma, nos diversos sistemas em que os homens se enredaram, não há vítimas inocentes e nem tiranos culpados. Existem vítimas se os homens desejam aplicar esse termo aos derrotados, ou aqueles que temporariamente sofrem perdas, mas são vítimas de seus próprios atos, e não de uma injustiça dominante e compulsória que exista fora deles mesmos. Dos 10 homens que se dedicam ao jogo, nenhum é vitimado. Nenhum pode ser vitimado exceto por si mesmo. Aqueles fora do sistema, ou seja, aqueles que não o encorajam e propagam com suas ações, permanecem intocados, não prejudicados por ele. Assim, se o nosso atual sistema comercial é um sistema de ganância, como muitos reformadores sociais o chamam, então de modo algum, a não ser que sejam gananciosos, poderiam ser prejudicados por ele aqueles envolvidos em suas operações. Sem dúvida, há muita ganância no mundo.
pois em seu estágio atual de evolução, a humanidade está aprendendo suas lições principalmente por caminhos egoístas. Mas a ganância não pode ter existência em um sistema externo. Ela só pode existir nos corações humanos. Tampouco a ganância pode ferir outros além dos gananciosos. O comercialismo está livre de ganância nas mãos daqueles que a destruíram dentro de si mesmos. Porém, aqueles que são gananciosos contaminarão tudo, até mesmo a religião, com sua condição impura. O industrialismo, a expressão da energia e das habilidades de uma nação, é saudável e nobre. É a cobiça que produz sofrimento. E os únicos que sofrem com a cobiça são os próprios cobiçosos. Aqui anteciparei a pergunta comum. E quanto às vítimas inocentes do promotor de empresas voraz? Respondendo, e essa resposta se aplica a todas as condições humanas e sistemas, elas não são inocentes, mas possuem a mesma atitude mental do inescrupuloso promotor de empresas, ou seja, o desejo de obter dinheiro e o máximo possível sem trabalhar por ele. O promotor é um instrumento por meio do qual colhem os resultados de sua própria ganância e se tornam vítimas de sua própria cobiça. Reformadores sociais podem denunciar o sistema de capitalismo ou comercialismo, mas enquanto eles mesmos continuarem a praticar aquele lado do comercialismo mais próximo da cobiça, o lado especulativo, em oposição ao industrial, mantendo o olho atento para bons investimentos e perseguindo aumentos de dividendos com avidez, então, aquilo que chamam de sistema de ganância, e de fato para eles o é, continuará existindo. Aqueles que se esforçam por viver de especulação, dos frutos do trabalho alheio, ou que têm o espírito preparado para fazer isso se a oportunidade surgir, e o número dos que desejam adquirir dinheiro sem dar seu equivalente é muito grande, não deveriam lamentar a existência da necessidade e da pobreza, mas perceber e aceitar tais condições como desvantagens inevitáveis do método que estão praticando, assim como o luxo e a riqueza são suas vantagens. A esperança de um dia tornar-se repentinamente rico sem trabalhar e viver dali em diante uma vida de contínua facilidade é uma quimera comum entre os pobres. Enquanto a cobiça continuar a dominar a mente humana, a necessidade e a pobreza continuarão. Os homens desejam, e então agem, e seus atos combinados constituem o que chamam de sistemas. Os 10 jogadores desejaram aumentar sua riqueza sem trabalhar e à custa uns dos outros, e agiram de acordo. Suas ações combinadas constituíram o sistema, com sua combinação de resultados. Sistemas são, portanto, ações, combinadas e recíprocas, de vários indivíduos. E os chamados males no mundo, que os homens atribuem a sistemas como algo distinto deles mesmos, são as reações sobre os indivíduos de seus próprios atos. Um sistema não pode ser injusto, porque os homens inevitavelmente colhem os efeitos justos de seus próprios atos. Os males que predominam no mundo são indícios de justiça, não de injustiça. Pobreza e necessidade são as desvantagens naturais da vida social presente, ou o sistema, isto é, da maneira como os homens concordam em agir. Há sofrimento, mas não há injustiça. Não se poderia dizer daqueles entre os 10 jogadores, que foram reduzidos à pobreza, que foram tratados injustamente pelos vencedores, ou que eram vítimas inocentes do sistema de jogo. Sua sorte era justa. Sua pobreza, o resultado inevitável de suas próprias ações. Recentemente, um amigo socialista meu condenava com certa veemência os proprietários de terras, e eu o interrompi dizendo: "Mas por que você condena os proprietários se você mesmo é um? Não adquiriu você, há apenas algumas semanas, mais um pedaço de terra além do que já possuía?" Ele respondeu: "É o sistema, não eu. Enquanto o sistema atual existir, terei de trabalhar dentro dele, mas quando for alterado, estarei disposto a abrir mão de minhas terras." Se um jogador estivesse continuamente condenando o sistema do jogo como algo mau, e ainda assim continuasse jogando, diríamos, com razão, que estava confuso tanto em sua moral quanto em sua percepção. E igualmente confuso está aquele que, condenando qualquer outro sistema, social, político ou o que seja, continua a praticá-lo. Tal homem não considera em seu coração o sistema como mau, mas como bom
e justo. Isso é comprovado pelo fato de continuar a propagá-lo por meio de suas ações. Os sistemas são para os homens como a luz para o sol, a chuva para as nuvens, ou os pensamentos para a mente. Eles são tanto os homens quanto os atos dos homens. Considerá-los separados dos homens é confusão de pensamento e princípio. Tampouco pode haver injustiça em seus efeitos, pois a reação dos atos ignorantes é certa. A recompensa dos atos iluminados é segura. Não vejo mal nos sistemas. Vejo mal na ignorância e nas más ações. Todos os sistemas são legítimos, pois os homens têm liberdade de agir à sua maneira. Os 10 jogadores que concordaram mutuamente em enriquecer e empobrecer uns aos outros não têm ninguém a culpar além de si mesmos. E se os vencedores estão satisfeitos com seus ganhos, os perdedores deveriam estar igualmente satisfeitos com suas perdas. Se não estão, então devem olhar para si mesmos e corrigir seus atos. Sua pobreza é uma boa disciplina, pois os impulsiona a buscar uma forma melhor de agir. Se um homem considera um sistema como mau, deve afastar-se dele na prática e orientar suas ações em outra direção, pois assim que dois homens agem em conjunto, um sistema é formado, e o bem e o mal que se ocultam em suas ações logo serão manifestados no sistema que criaram. Na vida da humanidade, nos sistemas e no que se chama bem e mal, torna-se visível a manifestação dos resultados combinados dos atos dos homens, e em tudo, por tudo e acima de tudo, a justiça reina eternamente triunfante. 2. Trabalho, salários e bem-estar. A atividade é uma necessidade da existência, e a utilidade é o objetivo do ser. A natureza elimina de imediato aquilo que se torna inútil. Sua economia é perfeita, e ela não se sobrecarrega com coisas que deixaram de ser úteis em sua oficina progressiva. Tampouco permite que suas ferramentas hábeis fiquem sem uso, nem que suas coisas brilhantes enferrujem. Onde quer que exista habilidade, ali também há espaço e oportunidade. Onde há energia, ali também existem canais legítimos para seu exercício. Onde há uma mente que almeja alturas, os meios para alcançar estão à disposição. Assim como o campo espera pelo arado, o mar pelo navio e o porto pelos produtos, assim também a natureza, em todos os seus domínios, sejam materiais ou mentais, está pronta para cooperar com o homem em todos os seus trabalhos e recompensá-lo conforme sua diligência e indústria. A declaração "não há espaço para minhas habilidades" é ou uma expressão de vaidade, uma desculpa para a negligência, ou uma confissão de falta de recursos, ou ainda de incapacidade de aproveitar a oportunidade. A habilidade jamais precisa ficar parada por um único momento. Há espaço ilimitado para todas as habilidades. Tudo o que se exige é capacidade para o trabalho. De todas as habilidades, a capacidade de trabalhar é a mais útil e necessária, e sua posse é um poder glorioso. E isso os homens descobrem quando ficam incapacitados ou são atingidos pela enfermidade. Quando estão, assim, forçadamente impedidos de se envolver em um trabalho saudável e revigorante, o que eles não dariam para novamente usufruir o uso vibrante do cérebro ou dos músculos, ou para gastar uma força exuberante em esforços cheios de vitalidade? O trabalho é de dois tipos: labor amoroso ou escravidão forçada. O homem cujo único objetivo é terminar seu trabalho para receber o pagamento, que não tem amor nem interesse por sua tarefa, exceto pelo que ela representa em dinheiro, é um escravo, e não um verdadeiro trabalhador. Ele trabalha apenas sob a compulsão da necessidade. Todo o seu interesse está em receber, não em fazer. Ele oferece seu esforço de modo tedioso e mecânico, mas recebe seu pagamento com avidez, esforçando-se, quando acredita poder fazê-lo sem risco, em dar cada vez menos trabalho e receber cada vez mais salário. Menos trabalho e mais pagamento é o clamor dos escravos, e não dos homens. Pelo contrário, o homem que coloca o coração em seu trabalho, que busca realizar seu dever com perfeição, é um verdadeiro trabalhador, cuja utilidade e influência são cumulativas e progressivas, conduzindo-o do sucesso a sucessos maiores ainda, de esferas inferiores de trabalho para outras cada vez mais elevadas.
Pensando pouco ou nada no salário e muito na recompensa, pronto e disposto no serviço, ele é selado pela natureza como um de seus filhos escolhidos, preparado, pela virtude de seus labores altruístas, a receber maior excelência e recompensa mais plena. Pois, embora uma boa retribuição possa, e frequentemente de fato, escapar ao homem que a busca de modo cobiçoso, ela não pode ser negada ao que a ignora enquanto trabalha. A verdadeira recompensa nunca é retirada, mas no desejo egoísta de garantir o pagamento sem dar o equivalente, a decepção é o salário recebido, e a recompensa esperada não se manifesta. Os salários do trabalho são certos. Na economia universal, nenhum homem é enganado. Ele não pode ser privado de seus ganhos justos, pois todo esforço recebe seu resultado proporcional. Primeiro o trabalho como causa e depois o salário como efeito. Mas, embora o salário seja o resultado, não é o fim. É apenas um meio para um resultado e fim ainda mais abrangentes: o progresso e a maior felicidade tanto do indivíduo quanto da raça. Em uma palavra, o bem-estar. Receber uma certa quantia de dinheiro por um trabalho realizado não representa o salário em sua totalidade. É apenas uma pequena parte do salário real do verdadeiro trabalho. Enquanto o homem que considera que o fim do trabalho é alcançado quando recebe o dinheiro devido, obtém tudo pelo que barganhou, não alcança plena satisfação em seus labores, nem compreende ou ingressa em as esferas superiores de conhecimento e utilidade reservadas aos devotos do dever altruísta. É um dia de progresso claramente marcado na vida de um homem quando, pela iluminação do espírito que decorre do desenvolvimento de um sentido mais elevado de dever, ele passa da esfera pesada da escravidão para o mundo feliz do trabalho, quando deixa para trás o espírito de barganha e cobiça, a servidão e a humilhação, e, aceitando seu lugar entre seus semelhantes, torna-se um cooperador alegre com a humanidade e um instrumento disposto e feliz na economia das coisas. Tal homem recebe o salário completo, em sua plenitude 7 vezes maior, da seguinte maneira: 1. Dinheiro. 2. Utilidade. 3. Excelência. 4. Poder. 5. Independência. 6. Honra. 7. Felicidade. Primeiro, ele recebe a quantia total de dinheiro equivalente ao seu trabalho. Mas, além disso, sua utilidade para o mundo é aumentada. E continua aumentando em um grau sempre ascendente. E essa maior utilidade é um dos prazeres puros do labor, pois uma das principais recompensas de ser útil é tornar-se ainda mais útil. Para o escravo, a ociosidade é desejada como recompensa do trabalho, mas o verdadeiro trabalhador se alegra ao receber ainda mais trabalho. Essa utilidade acumulada conduz ao salário da excelência, habilidade, uma perfeição crescente no trabalho empreendido. E toda criança que aprendeu sua lição, e todo homem e mulher que dominaram um problema, ou uma língua, ou superaram uma grande dificuldade, conhecem a felicidade que acompanha certamente tal sucesso, embora apenas mais tarde percebam o pleno significado de tudo o que está envolvido nesse êxito em relação à sua carreira. Pois chega-se finalmente a um ponto de excelência que se transforma em poder, conhecimento, domínio. O homem que se dedica ao seu trabalho torna-se, enfim, um mestre nesse trabalho, seja ele qual for. Torna-se um professor, um guia, um instrutor para outros que percorrem os níveis inferiores do caminho que ele já subiu. Ele é procurado pelos demais pelo conhecimento que adquiriu por meio da prática e experiência. É alguém em quem se confia e assume seu lugar apropriado entre aqueles que lideram e servem à humanidade. O poder é uma forma de salário, recebido como resultado de trabalho longo e árduo. Ele é obtido apenas por aquele que o construiu, por assim dizer. O labor altruísta leva à colheita do poder. Associada ao poder está a independência. O verdadeiro trabalhador ocupa seu lugar entre seus semelhantes como um cidadão útil. O brilho destemido da honestidade está em seus olhos, o timbre do valor está em sua voz, e a firmeza da autoconfiança está em seu caminhar. Ele não é um parasita na colmeia humana,
mas destaca-se em vivo contraste com o preguiçoso furtivo que imagina que o maior bem da vida é receber algo sem trabalhar por isso. O escravo, que vai para seu trabalho odiado apenas porque é açoitado pela necessidade, desce à miséria e à vergonha. E é desprezado e negligenciado, mas o verdadeiro trabalhador ascende à independência e à honra, e é admirado e procurado. A honra, esta é uma das formas mais elevadas de salário, e vem infalivelmente, e sem ser buscada, por todos os que são enérgicos e fiéis na obra de sua vida. Ela pode ser, e frequentemente é, tardia em chegar, mas chegará, e chega, sempre no seu tempo devido, pois enquanto o dinheiro é o primeiro e menor item do salário, a honra é um dos últimos e maiores. E quanto maior a honra, mais longo e árduo é o caminho de trabalho pelo qual ela é conquistada. Existem graus de honra segundo a medida da utilidade, e os maiores homens recebem a maior honra. Os que recebem a plenitude do salário recebem a plenitude da felicidade, pois o verdadeiro trabalho tão seguramente traz felicidade quanto a ociosidade e o trabalho forçado são pagos com a moeda da infelicidade. Da perfeição da felicidade procede o bem-estar, uma consciência tranquila, um coração satisfeito, uma mente serena e a consciência de ter aumentado a felicidade e auxiliado o progresso da humanidade, por meio do pleno e fiel exercício das próprias habilidades. Primeiro o trabalho e depois o pagamento. Mas o bem-estar somente segue quando o trabalho é do tipo verdadeiro, quando é amado por si mesmo e quando o dinheiro recebido por tal trabalho é utilizado para novo trabalho e melhores realizações, em vez de ser desperdiçado em loucura e autoindulgência. Até mesmo aquele que trabalha apenas pelo pagamento monetário obterá exatamente a medida de bem-estar que esse pagamento pode comprar, se o gastar com cuidado, e assim contribuirá, em pequena medida, para o progresso industrial. Mas poderá também, pelo uso insensato de seus salários, transformá-los em instrumento de mal-estar e reduzir-se a um galho morto e inútil na árvore da vida. A lei das coisas exige que todo homem receba o equivalente do que dá. Se ele dá ociosidade, recebe natividade, morte. Se dá serviço limitado e relutante, recebe pagamento limitado e difícil de assegurar. Se dá labor amoroso e generoso, recebe generosa recompensa em uma vida repleta de bem-aventurança. Aqui pode ser perguntado: mas quanto às massas trabalhadoras? O que você diz pode ser, e certamente é, verdade para certos indivíduos favorecidos. Mas como isso se aplica ao vasto exército de operários das fábricas, cujo trabalho é longo, árduo e quase totalmente mecânico? Aplica-se com igual força a todos. Não existem indivíduos favorecidos, e houve um tempo em que aqueles que agora ocupam posições elevadas estiveram em posições inferiores. Não há razão para que o operário de fábrica não seja altruísta em seu trabalho e fiel e consciente no dever, e há todos os motivos para que ele economize todos os seus recursos financeiros, físicos e mentais, usando o seu dinheiro para melhorar sua casa e seu ambiente, e suas noites e tempo livre para cultivar suas capacidades intelectuais e morais. Assim, ele estará se preparando para esferas mais elevadas de utilidade e poder, que não lhe serão negadas quando estiver suficientemente equipado e fortalecido para lidar com assuntos complexos e carregar grandes responsabilidades, enquanto o próprio processo de preparação será um de crescente conhecimento, força e felicidade. Trabalho, salário e bem-estar são 3 amplos estágios na evolução individual e da raça. E a economia política do futuro levará em conta aquelas formas mais elevadas e espirituais de salário que hoje ignora, mas que ainda são os fatores mais poderosos no bem-estar de homens e nações. Bem-aventurada será a nação que for a primeira a perceber e utilizar com sabedoria o fato de que sua prosperidade e felicidade não estão limitadas aos seus recursos materiais, mas que, no material, mental e espiritual de seus habitantes, ela possui minas inesgotáveis de recursos vivos que, quando trabalhados com as ferramentas de métodos educacionais adequadamente desenvolvidos, proporcionarão ricos frutos de prosperidade e paz. Que o caminho mais seguro e mais rápido, até mesmo para o sucesso material, assim como para todos os sucessos mais elevados e nobres,
é o cultivo diligente do caráter. 3. A sobrevivência do mais apto como lei divina. A natureza e o espírito foram, em certo tempo, universalmente considerados como inimigos, e até hoje a maioria das pessoas os vê como opostos, mas um conhecimento mais completo do cosmos revela o sublime fato de que o natural e o espiritual são dois aspectos de uma única verdade eterna. A natureza é o espírito tornado visível e tangível. O que é visto é a forma expressa e a letra do que é invisível. Buscamos nos desertos inexplorados da especulação para encontrar o real, enquanto o tempo todo ele está diante de nós. O retorno dessas cansativas e infrutíferas errâncias para a verdade é um voltar ao simples e óbvio. Mas, se saímos com os olhos selados, voltamos com eles abertos, contemplamos a natureza como a visão purificada da ignorância e do egoísmo, e eis, o impuro torna-se puro, o mortal torna-se imortal, o natural revela-se também espiritual. Assim, quando o cientista físico revela uma lei natural, ele ao mesmo tempo torna conhecida a mente compreensiva, quer ele próprio saiba disso ou não, uma lei espiritual. Todo o universo é espiritual, e cada lei física é a letra de um princípio moral. Quando a natureza moral do cosmos é apreendida, todas as controvérsias sobre matéria e espírito, como coisas opostas, chegam ao fim, e o trabalhador diligente dos domínios físicos, frequentemente chamado com desprezo de materialista, é visto como um revelador, assim como o trabalhador nos domínios espirituais, sendo as duas fases do universo, como apontamos, apenas dois arcos de um único círculo perfeito. Quando Charles Darwin tornou conhecida a lei da sobrevivência do mais apto, ele revelou a atuação da justiça divina na natureza. O preconceito quase universal e a oposição apaixonada entre pessoas religiosas, que o anúncio de sua descoberta provocou, não se baseavam no fato em si, mas em uma total incompreensão dessa lei. Essa oposição quase desapareceu hoje, mas ainda assim frequentemente se ouve essa lei ser chamada de lei cruel, e a crença nela denunciada como algo que tende a destruir a piedade e o amor. Essas pessoas sempre pensam nessa lei como a sobrevivência do mais cruel, ou a sobrevivência do mais forte, e é aqui que surge o mal-entendido. O termo correto, a sobrevivência do mais apto, não deve ser esquecido, pois os mais aptos nunca são os mais cruéis e raramente os mais fortes. As criaturas mais fortes e cruéis há muito desapareceram, dando lugar a criaturas e seres mais fracos, porém mais inteligentes. Pense no número incontável de insetos e nos muitos inimigos poderosos que o cercam por todos os lados. Ainda assim, essas criaturas maravilhosas e belas continuam a florescer e devem sua continuidade à inteligência, que é maior, melhor e mais apta a sobreviver do que a força e a crueldade dos seus inimigos. Pois o que é a sobrevivência do mais apto senão a sobrevivência do melhor? Em um mundo de constante progresso, é necessário que o melhor de cada época tome precedência sobre o pior, o bom sobre o mal, o apto sobre o inapto. Este, de fato, é o próprio significado do progresso. Quando pensamos em progresso, pensamos imediatamente em algo que, por sua superioridade, sua maior adequação ao tempo e à ocasião, toma o lugar de outra coisa inferior e que caiu fora da linha de avanço. E esse progresso, esse avanço, essa sobrevivência do mais apto, resolve-se em um princípio moral, em uma lei divina. Os opositores desse ensinamento assumem tacitamente que os mais aptos a sobreviver são os mais egoístas, e então condenam o ensinamento como insensível e acusam Darwin de tornar o egoísmo supremo. Mas o erro é deles, não de Darwin ou da lei. Em seu preconceito, distorcem seu significado para uma falsa interpretação e atacam essa interpretação. Seu erro consiste em supor que os mais aptos a sobreviver são os mais egoístas, quando, na verdade, tais são os piores espécimes, não os melhores. Quando percebemos que os altruístas são mais aptos a sobreviver do que os egoístas, essa lei assume o aspecto totalmente oposto ao que seus críticos lhe deram, e imediatamente vemos que nela estão envolvidos os mais profundos princípios morais, a saber, os princípios de justiça e amor. Lembrando que são os mais aptos que sobrevivem, o que então, neste universo de lei e ordem, constitui os mais aptos? É evidente que os mais aptos são os espécimes mais avançados de qualquer espécie, não os mais fortes, não os mais cruéis, nem os mais egoístas, nem mesmo os fisicamente mais belos, mas os mais avançados,
aqueles mais alinhados com a ordem da evolução. Os mais aptos em uma determinada época não são os mais aptos em outra. Houve um tempo em que a força bruta era dominante, mas isso ocorreu quando nada mais elevado havia sido evoluído. Mesmo naquele período remoto, há 10 milhões de anos, quando monstros gigantes dominavam a Terra, algo mais elevado estava sendo desenvolvido. Já então, a inteligência, sim, e o amor altruísta começavam a se manifestar, pois aquelas grandes criaturas amavam e protegiam seus filhotes. E assim, todos os que protegem seus filhos de forma mais altruísta, sejam animais ou homens, serão mais protegidos. Enquanto, obviamente, qualquer espécie que negligenciasse seus filhotes pereceria rapidamente. Assim, há longas e longas eras, o frágil bebê da inteligência nasceu na manjedoura da força bruta, e desde então, através de todas as eras de luta, ele tem gradualmente, mas com certeza, superado a força brutal e o terror, de modo que hoje a inteligência conquistou, ou quase conquistou, pois as mais fortes feras desapareceram para sempre, tendo dado lugar a seres fisicamente mais fracos e menores, porém melhores e mais moralmente perfeitos. Sem a operação de tal lei, o homem nunca poderia ter existido, pois o homem é, até o presente, a coroa e o cume de um processo de luta, seleção e progresso que começou há muitos milhões de anos, talvez milhões de eras, e ainda assim, em força bruta, ele é muito inferior a muitos animais. Ele domina a Terra hoje por causa do princípio da inteligência dentro dele. Mas está sendo evoluído no homem um princípio mais elevado do que a inteligência, a saber, o amor divino, que é tão mais elevado e mais poderoso do que a inteligência, quanto a inteligência é mais elevada e mais poderosa do que a força bruta. Uso o termo amor divino para distingui-lo do afeto humano e daquele impulso passageiro de bondade, ambos chamados de amor. A inteligência pode ajudar o egoísmo, mas o amor não. No amor, todo o egoísmo é consumido e a força bruta não mais existe, ambos sendo transmutados em gentileza. Os primórdios do amor divino já estão no mundo. Vemos sua maravilhosa atuação nos poucos homens em que ele foi aperfeiçoado, a saber, os grandes mestres espirituais que, por seus preceitos e pelo exemplo de suas vidas, governam o mundo hoje. E os homens egoístas os adoram como Deus. Nesses homens vemos a profecia do que o amor fará no futuro distante, quando um grande número de pessoas o possuírem em grau avançado, como o egoísmo e os homens egoístas se submeterão a ele e por ele serão governados, assim como as feras hoje se submetem à inteligência humana e por ela são dominadas. E esse amor está surgindo não apenas nos grandes mestres, mas também em homens menos evoluídos, e embora nestes se manifeste ainda de forma mais ou menos rudimentar, mesmo assim, os impulsos de sua mansidão e alegria já são sentidos em muitos corações humanos. Um argumento comum contra a sobrevivência do mais apto é que, se os homens a colocassem em prática, matariam todos os seus fracos e inválidos, preservando apenas os fortes, e assim, destruindo toda a piedade, amor e humanidade. Esse argumento é uma demonstração do erro ao qual já nos referimos. Ele é de uma autocontradição absurda, pois, ao mesmo tempo em que admite que os melhores elementos são a piedade, o amor e a humanidade, afirma que esses pereceriam se os mais aptos, ou melhores, sobrevivessem. E aqui chegamos ao cerne de toda a questão. O melhor sobrevive, e portanto a piedade, a compaixão e o amor não podem ser derrotados pelo egoísmo, pois este está destinado à aniquilação. Falando de seres humanos, é claro que os mais aptos a sobreviver não são os egoístas e cruéis, mas aqueles que desenvolveram as mais nobres características de bondade, compaixão, justiça e amor. Em uma palavra, os mais morais, os mais puros e sábios. Falar em colocar essa lei em prática demonstra a ignorância de sua natureza, pois ela opera independentemente, está sempre ativa, e todos os homens e criaturas a obedecem. E se algum povo, sob a falsa noção de que estava praticando essa lei, cometesse a violência de eliminar seus fracos e inválidos, a lei não deixaria de operar nesse caso, e eles, pela própria força dessa lei, logo se exterminariam. Com o incessante avanço do progresso humano,
A crueldade está cada vez menos apta a sobreviver diante da crescente inteligência e gentileza. As raças cruéis, quase todas desapareceram, restando apenas fragmentos desorganizados delas. Os animais ferozes estão se tornando menos numerosos, e homens brutais são hoje considerados uma ameaça à sociedade. Gradualmente e inevitavelmente, também os homens egoístas e agressivos terão cada vez menos poder no mundo, tornar-se-ão mais incompatíveis com um ambiente crescente de paz e boa vontade, até que, enfim, desaparecerão completamente da Terra, assim como desapareceram os gigantes brutais, já que não serão mais aptos a sobreviver em um mundo conquistado pelo amor, no qual a justiça e a verdade triunfam. Assim, essa lei, como apresentada por Darwin, é o aspecto na natureza da operação da justiça ou do amor. Pois, à luz da verdade, justiça e amor são vistos como um só. O aspecto espiritual da lei foi profundamente conhecido por todos os grandes mestres, e os homens negligenciaram o fato de que esses mestres a incorporaram em seus ensinamentos. Assim, o preceito de Jesus, os mansos herdarão a terra, nada mais é do que uma simples, porém divina afirmação da sobrevivência do mais apto. 4. Justiça no mal. Hoje, encontramos com frequência a afirmação, tudo é bom. Pope, em seu famoso ensaio sobre o homem, disse, o que quer que seja, está certo. E quase todos conhecem o verso tantas vezes citado de Browning. Deus está em seu céu. Tudo está certo com o mundo. Diante dessas declarações, surgem naturalmente as perguntas. A guerra e a fome são boas? A doença e a pobreza são boas? A dor e o sofrimento são bons? Essas coisas pertencem à categoria dos grandes fatos da vida humana? Seriam elas boas? E novamente, o pecado e o egoísmo são corretos? A embriaguez e a brutalidade são corretas? O crime e a violência são corretas? Acidentes por mar e terra são corretos? Catástrofes envolvendo centenas de milhares de vidas são corretas? Essas coisas, como as anteriores, são fatos diários, são reais e causam sofrimento generalizado. Seriam elas corretas? Muitas pessoas devem ter questionado isso nos últimos anos de catástrofes inéditas como erupções vulcânicas, terremotos, enchentes, fomes, guerras e diversas formas de crimes e violência. Essas coisas são corretas? Se sim, por que os homens são tão ávidos em escapar delas? Mesmo aqueles que citam o que quer que seja está certo, serão os primeiros, logo depois, a mencionar certos males e propor algum método para livrar-se deles. É claro que, no sentido de contribuir para a felicidade humana, essas coisas não são corretas, pois conduzem à miséria humana. Até aqueles que negam a existência do mal em teoria o reconhecem na prática em seus esforços para vencê-lo. Entretanto, as declarações sobre o bem universal e a correção de todas as coisas são verdadeiras. Tudo é uma questão de relatividade. O reconhecimento do mal e a afirmação de que tudo é bom não são contraditórios. Quando os eventos da vida são relacionados à felicidade humana, alguns são reconhecidos como bons e outros como maus. Mas quando são relacionados ao princípio fundamental e eterno da justiça, então todas as coisas são vistas como boas, corretas, em harmonia com a grande lei da equidade inviolável. Tomemos um simples exemplo, o da dor física. Quando consideramos a felicidade humana, a dor corporal é um mal, mas quando consideramos o princípio da própria vida, sua proteção e continuidade, então a dor física revela-se boa, pois é um aviso, um monitor que impele o homem à proteção de seu corpo contra ferimentos e destruição. E com a dor mental é como com a dor física, com a tristeza, o remorso, a solidão e a angústia. São um mal porque destroem a felicidade, mas, como efeito da ignorância e do erro, são justas e, portanto, boas, pois impelem os homens a buscar os caminhos da sabedoria e da retidão. O profeta Isaías diz: Eu formo a luz e crio as trevas,
faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ele reconhece assim a justiça do mal, que ele tem seu lugar no universo moral como o oposto do bem, assim como as trevas têm seu lugar no universo físico como o oposto da luz. O profeta Amós expressa a mesma verdade ao dizer: haverá algum mal na cidade que o Senhor não tenha feito? Os escritos dos profetas hebreus no Antigo Testamento estão repletos da afirmação de que o mal tem sua raiz na justiça, não na injustiça. Que todas as aflições e calamidades que atingem os homens surgem de alguma violação, por parte do homem, da lei moral. Tão enfáticos são eles nesse ponto que atribuem inclusive o sofrimento causado por ocorrências puramente externas, como enchentes, tempestades, terremotos, secas e falta de alimento, à injustiça interior do homem e a sua consequente ruptura com a ordem divina. E de fato, um profundo conhecimento do coração humano e da vida humana revela a grande verdade. Uma verdade que nunca é aparente à superfície e por isso permanece oculta aos superficiais e irrefletidos, de que toda tragédia é o ponto culminante do conflito das paixões humanas. Onde não há paixões violentas, não pode haver tragédia, desastre ou catástrofe. Quando a humanidade alcançar harmonia e paz interior, estará livre de todas as formas de violência que hoje devastam o mundo e açoitam a humanidade com dor e lamentação. Maeterlinck percebe claramente essa verdade, pois, em A Sabedoria e o Destino, ele diz: a fatalidade encolhe-se envergonhada diante da alma que mais de uma vez a venceu. Há certos desastres que ela não ousa enviar quando essa alma está próxima. A mera presença do sábio é suficiente para paralisar o destino, e disso temos prova no fato de que raramente existe um drama em que um verdadeiro sábio aparece. Quando isso acontece, o acontecimento precisa deter-se antes de chegar ao sangue e às lágrimas. Não há drama em que o sábio esteja em conflito com o sábio, e de fato, são pouquíssimos aqueles cuja ação gira em torno de um sábio. E verdadeiramente, podemos imaginar que um acontecimento se transforme em tragédia entre homens que se esforçaram seriamente para conhecer a si mesmos? Eles raramente o permitem, ainda que por um instante. Têm medo de uma alma elevada, pois sabem que os acontecimentos também temem. E se houvesse heróis que alçassem voo à altura que o verdadeiro herói alcançaria, suas armas cairiam ao chão e o drama tornaria-se paz, a paz do esclarecimento. É um fato significativo que, embora Shakespeare tenha retratado quase todos os tipos de caráter, nunca colocou um sábio em suas tragédias. A verdade é que elas não poderiam ter ocorrido na presença de um sábio. Sua violência exterior está relacionada, como efeito, à causa oculta das paixões desordenadas e conflitantes. O sábio elevou-se acima desse desordenamento e conflito, e tal é o poder de seu espírito harmonioso e tranquilo que, em sua presença, as paixões dos outros se acalmam e se submetem, e seu iminente desfecho trágico é evitado. É uma grande verdade, claramente revelada na mente do sábio e do profeta, que todos os males da humanidade brotam da ignorância e, portanto, dos equívocos e das más ações da própria humanidade. Por isso são justos e corretos, mas embora justos e corretos, não são desejáveis, são males e precisam ser transcendidos. São justos e corretos, assim como o aprisionamento é justo e correto para o ladrão, pois ele ensina o homem e, finalmente, o conduz aos pés da sabedoria. Assim como a dor física protege o corpo do homem, a dor mental protege sua mente e sua vida. Da ignorância do homem acerca da lei divina, da ordem moral do universo, surgem aqueles pensamentos e paixões, condições internas, que são a fonte da tragédia, do desastre, da catástrofe. A inveja, a má vontade e o ciúme produzem discórdias e conflitos e finalmente desencadeiam guerras nas quais milhares são mortos e incapacitados e centenas de lares são mergulhados em luto. A ganância, a autogratificação e a sede de prazer levam, através da gula, da indolência e da embriaguez, a doenças, pobreza e pragas.
A cobiça, a luxúria e o egoísmo em todas as suas formas fazem com que homens pratiquem o engano, a mentira e a desonestidade e lutem uns contra os outros na busca cega de seus pequenos planos e prazeres, levando assim à privação, à perda e à ruína. E onde há paixões violentas em excesso, sempre há uma vida violenta, terminando em morte prematura e violenta. O homem, por sua ignorância, seu egoísmo e sua escuridão mental, é o criador da dor e o causador da catástrofe. Seus sofrimentos são indicações de que a lei divina foi interrompida e está agora se afirmando. A sombria tragédia de sua vida é o resultado daquela mesma justiça de onde provém sua luz jubilosa. Se cada suicídio, cada ruína, cada desgraça, até mesmo cada acidente pudesse ser rastreado até sua causa original na constituição moral das coisas, ver-se-ia que sua justiça é impecável. E o que se aplica aos indivíduos, aplica-se da mesma maneira às nações. O egoísmo generalizado leva inevitavelmente ao desastre generalizado. A corrupção nacional é seguida por catástrofes em massa e pela desgraça e ruína de nações. E não apenas pobreza, doença e fome, mas até terremotos, erupções vulcânicas, enchentes e todos esses fenômenos externos seriam encontrados, em sua causa original, intimamente relacionados com a vida moral dos homens. Que acidentes externos têm causa moral, vê-se claramente no caso de pessoas violentas, que provocam acidentes fatais a si mesmas por meio da insensatez e imprudência. O corpo do homem, tanto por afinidade química quanto gravitacional, é uma parte da Terra, assim como sua mente, espiritualmente e eticamente, é parte da ordem moral do universo. Sua vida e seu ser estão entrelaçados e inseparáveis da própria natureza e constituição das coisas, e, sendo ele uma entidade moral e, portanto, um agente racional, está dentro do alcance de seu poder descobrir e cooperar com a lei divina, em vez de lutar contra ela. Todas as dores, aflições, desastres e calamidades do homem são o choque resultante de correr, consciente ou inconscientemente, contra a lei moral, assim como um cavaleiro imprudente ou um cego se machuca ao colidir com um muro. E essas dores não são visitas arbitrárias ou punições de uma divindade ofendida, mas questões de causa e efeito, assim como a dor da queimadura é o efeito de entrar em contato muito próximo com o fogo. Nestes dias de conflitos sociais, políticos e teológicos, com guerras, fomes, enchentes, crimes, incêndios e catástrofes vulcânicas e sísmicas acontecendo por toda parte, um retorno ao estudo dos profetas hebreus, que ardem com o fogo da verdade em questões nacionais e desastres locais, seria não apenas cientificamente esclarecedor, mas ajudaria consideravelmente a desvendar na mente humana a revelação da beleza e ordem do cosmos e a perfeita justiça da vida humana. Os males da vida são corretos por causa das causas que o homem criou. Mas o homem, tendo criado as causas que produzem o mal, também pode criar as causas que produzem o bem. E quando suas paixões internas forem domadas e subjugadas, a violência externa desaparecerá, ou será incapaz de ferir a humanidade. Entre a violência interior das paixões em erupção e a violência exterior da natureza, existe uma correspondência tão estreita que as torna, na ordem interna das coisas, de uma única e indivisível essência. Como o profeta Amós novamente afirma: porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, eles que entesouram violência e rapina em seus palácios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um adversário haverá por todos os lados da terra, ele derrubará tua força e teus palácios serão saqueados. O adversário externo é necessário para anular a violência interna, sendo trazido à existência por ela. Quando uma nação se torna corrupta, é conquistada e absorvida. Quando cidades se tornam moralmente falidas, desmoronam ou são destruídas por alguma força externa. 5. Justiça e amor. Costuma-se ouvir com frequência que a justiça se opõe ao amor.
Tal erro surge da falta de compreensão do significado profundo e abrangente desses dois princípios, pois duas leis divinas não podem se opor ou contradizer. Duas leis fundamentais, ambas reconhecidamente boas, precisam estar em harmonia. Caso contrário, uma delas seria má, pois o bem não pode se opor ao bem. O antagonismo que os homens colocam entre justiça e amor não existe na realidade. É um engano que nasce da ignorância quanto à verdadeira natureza e aplicação correta desses princípios. O elemento da bondade nunca está ausente na justiça. Se estivesse, não seria justiça, mas emocionalismo fraco, e certamente não amor. Muitas vezes há mais amor em uma severa repreensão do que em uma conivência indulgente. O pai que tem pouco amor por seu filho, ainda que não o trate com crueldade, não se empenhará em educá-lo adequadamente. Mas o pai que realmente ama seu filho, o educará com mão firme, ainda que gentil. Ele será justo com o filho porque o ama. Administrará correção e repreensão quando necessário, para que seu filho possa crescer com isso. A justiça não está separada do amor. O amor não está separado da justiça. A unidade essencial desses dois princípios é expressa de forma simples no decreto divino. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. É de acordo com o amor perfeito e a justiça perfeita que o homem colhe os bons resultados de seus bons atos e os maus resultados de seus maus atos. Todos admitem isso teoricamente, embora a maioria se recuse a reconhecer a operação desta lei no universo, alegando, quando atingida pelo sofrimento, que em seu caso não está colhendo o que plantou, que nunca fez nada que justificasse tal infortúnio, que está sofrendo inocentemente, injustamente, ou sendo afligida pela má conduta de outros. Tal lei, no entanto, existe, e aqueles que buscarem por tempo suficiente e olharem profundamente abaixo da superfície das coisas irão encontrá-la, e serão capazes de rastrear com precisão seu funcionamento impecável. Nenhum homem de mente justa desejaria que fosse diferente. Ele saberia que a coisa mais bondosa que poderia lhe acontecer seria sofrer a penalidade total de todos os seus erros e más ações, para que, assim, pudesse crescer mais rapidamente em virtude e sabedoria. Petições à divindade para abrogar a justa punição dos pecados cometidos são inúteis e só podem brotar de um senso moral imaturo. Na verdade, desgraça cairia sobre o homem se a lei da justiça pudesse ser anulada dessa forma. Afligido por si mesmo e dilacerado pela dor como agora está, ainda assim há esperança na lei que não concede favores especiais e é infalivelmente justa. Pois, se o homem pudesse, oferecendo uma oração, escapar dos efeitos de seus maus atos, então a justiça deixaria de existir. E quanto ao amor, onde estaria ele? Pois, se alguém pudesse ser privado dos seus maus ganhos, que garantia teria de não ser roubado de seus bons ganhos? Assim, o fundamento da salvação seria destruído, e o capricho e o despotismo tomariam o lugar do amor e da justiça. Assim como uma moeda, que é una, possui dois lados distintos. O amor e a justiça são dois aspectos da mesma coisa. Os homens não percebem o amor oculto na justiça, nem a justiça escondida no amor, porque veem apenas um lado e não giram, por assim dizer, esses princípios para vê-los em sua completude. Sendo um princípio divino, a justiça não pode conter qualquer elemento de crueldade. Toda a sua aparente dureza é o fogo disciplinador do amor. O próprio homem, e não a lei em si, trouxe sobre si todas as aflições que estão trabalhando para sua felicidade e bem-estar final. O amor reina supremo no universo porque a justiça é suprema. Uma mão terna e amorosa administra a vara da disciplina. O homem é protegido até mesmo contra si mesmo. Amor e justiça são um só. 6. Autoproteção, animal, humana e divina. Muitos e maravilhosos são os meios e métodos de autoproteção neste mundo de combate. A história natural revelou que até mesmo as plantas empregam meios de autoproteção. E quando chegamos ao reino animal, os métodos adotados para evitar a aniquilação na luta pela vida são tão numerosos e notáveis que despertam nossa admiração e assombro.
Tampouco nessa luta pela vida, a batalha pertence sempre ao feroz, nem a corrida ao mais forte. Na verdade, os seres fracos da natureza demonstram tamanha engenhosidade nos meios que adotam para escapar de seus inimigos, que são igualmente bem-sucedidos em manter seu lugar na terra, ao lado das criaturas mais ferozes, que têm poucos inimigos a temer. Os insetos, os mais fracos de todos os seres, desenvolveram essa engenhosidade de autoproteção de maneira extraordinária, chegando a imitar em cor e forma os galhos onde repousam, adotando a tonalidade do solo ou das folhas mortas ou vivas entre as quais vivem. E, em alguns casos, ao longo de longa experiência, imitaram tão perfeitamente em cor e forma certas flores que habitualmente frequentam, que seus inimigos, os pássaros, com sua visão aguçada, passam por eles sem notá-los, e até mesmo o homem, com toda a sua inteligência, não consegue distingui-los das flores, a menos que tenha experiência como naturalista observador. Os menores peixes adotam meios semelhantes de se ocultar, embora pertençam à classe mais baixa da vida animal. Quando chegamos aos quadrúpedes, embora os mais fracos e pequenos entre eles, os mais caçados pelos maiores, adotem artimanhas semelhantes às dos insetos e peixes, a força bruta amplia sua função em substituição à estratégia. Os animais desenvolveram poderosas armas de defesa tais como chifres, presas, garras, etc., combinadas com uma musculatura férrea ou ágil, com as quais mantêm seu lugar na terra e desafiam a extinção. Resistência, velocidade, força e ferocidade são os meios de autoproteção entre os brutos. A autoproteção animal alcança sua mais alta excelência na força e astúcia supremas do leão e do tigre. Ainda assim, ela parece fraca e desajeitada quando comparada aos meios de autoproteção adotados pelo homem. Pois a autopreservação, embora não seja tão poderosa no ser humano quanto no mundo animal, ainda é um impulso dominante entre os seres humanos. O homem é possuidor de toda a natureza animal e os impulsos e instintos animais são fortes dentro dele. Mas existe, juntamente com essa vida animal, uma inteligência e um senso moral acrescidos, uma autoconsciência, em virtude dos quais seu alcance e sua capacidade de autoproteção são amplamente ampliados e intensificados. Ele ainda é um animal, com resistência, velocidade, força e ferocidade, mas é também algo mais e maior. É um ser inteligente e autoconsciente. Entre homens de baixo grau de inteligência, os métodos animais ainda prevalecem amplamente. Na luta pela vida, o selvagem depende da força bruta. Mesmo entre comunidades civilizadas, ainda existem milhares de admiradores da nobre arte da autodefesa, que só pode ser nobre no sentido em que falamos da ferocidade do leão como sendo nobre, e está desprovida de arte, sendo composta inteiramente de força bruta e astúcia. De fato, essa prática está tão intimamente ligada à besta que há muito deixou de ser um meio de autodefesa entre homens civilizados, tornando-se meramente um passatempo vulgar para poucos. Atuando em linhas físicas e ainda seguindo o caminho já muito trilhado do instinto animal, o homem inventou inúmeros instrumentos de destruição pelos quais aniquila seu inimigo e preserva a si mesmo. E sobre esses instrumentos, com crescente engenhosidade e sutileza, continua a aprimorar-se. Atuando na nova trilha da pura inteligência, que é eminentemente a esfera humana, distinta da esfera animal, ele descobre meios de aumentar seus confortos físicos e de proteger pacificamente seu corpo, e afirma seu direito e poder de viver, não pela força bruta, mas pelo trabalho das mãos e pela perspicácia do cérebro. A luta básica aqui, de fato, não é diretamente por alimento e vida, mas pelos meios artificiais pelos quais o alimento é obtido e a vida mantida, a saber, o dinheiro. A feroz luta animal evoluiu para a luta mais benigna humana. No lugar da sangrenta luta com dentes e garras, há o combate mais amigável da inteligência e da habilidade. O homem descobriu, embora ainda só tenha aprendido isso parcialmente, que existem melhores métodos de autoproteção do que atacar, matar e despojar os outros, que por tal método ele coloca em risco seu próprio conforto, felicidade e até a vida, e que é melhor envolver-se em uma competição sem sangue pela supremacia e permitir que cada pessoa tome seu lugar na vida de acordo com a medida da sua capacidade mental. O direito começou a tomar o lugar da força,
E embora a luta seja amplamente por dinheiro, não o é totalmente, mas está certamente evoluindo para a conquista daquelas qualidades mentais que aumentam a nobreza do homem e o tornam mais apto como instrumento da vida e do progresso. Tais qualidades são as intelectuais, razão, julgamento, tato, previsão, engenhosidade, criatividade, inventividade, e as qualidades morais, bondade, tolerância, simpatia, perdão, reverência, honestidade, justiça. A educação humana atualmente é quase inteiramente ao longo dessas linhas intelectuais e morais. Os instrumentos pelos quais o homem luta com o homem pela capacidade de viver e de perdurar são faculdades, não presas, talentos, não garras. A excelência intelectual e moral constitui o passaporte para a existência no mundo humano. Os intelectualmente vigorosos e os moralmente íntegros assumem a liderança na corrida da vida. No entanto, os mais fracos também têm seu lugar e possuem espaço e oportunidade para desenvolvimento. Lentamente, o homem está aprendendo que, ao proteger os outros, o fraco, o sofredor e o aflito, ele está oferecendo uma proteção mais segura a si mesmo. Tais métodos de autoproteção representam um enorme avanço sobre o instinto selvagem do bruto. Comércio, arte e jogos substituem o saque e a destruição, e o limitado afeto animal é ampliado para benevolência e filantropia. Na competição humana, a fera ainda se oculta, mas sua ferocidade é subjugada. Sua natureza é amplamente transformada em algo melhor, mais benéfico. Seu horror sombrio é iluminado pelos cálidos raios da bondade. Sua aspereza é suavizada pela gentileza de um amor maior e sempre crescente. Mas, por mais elevada que seja a autoproteção humana sobre a animal, há outra forma de autoproteção que está tão acima da humana quanto esta está acima da animal, e essa é a proteção divina ou espiritual. Por esse método, o homem não luta fisicamente com os outros, à maneira do bruto. Não luta mentalmente com os outros, como faz o ser humano. Ele luta com a besta dentro de si mesmo, a fim de aniquilá-la. Ele luta contra a ganância em sua própria natureza, para tornar-se apto a viver a vida superior, mais nobre e mais duradoura, da paz, da boa vontade e da sabedoria. Na proteção divina, a luta feroz com os outros chega ao fim. A competição do interesse próprio já não existe, e as armas empregadas são o autossacrifício e a não resistência. E essas armas só podem ser compreendidas e utilizadas por aquele cuja elevação moral é tal que lhe concede admissão ao mundo das coisas divinas. Assim como o bruto, dotado de presas e garras, não pode compreender e usar aquelas armas mentais de recursos e inventividade que o ser humano mais dotado emprega com tanta facilidade e poder, da mesma forma o homem egoísta não pode compreender e manejar aqueles instrumentos de autossacrifício e não resistência com os quais o homem divino não apenas protege a si mesmo, mas protege todo mundo. O interesse próprio, a resistência e a competição com os outros são os fatores mais poderosos na vida puramente humana. Mas, na vida divina, o autoaniquilamento e a profunda simpatia e compaixão pelos outros são os motivos dominantes. O homem divino conquista pela não reação e por ceder onde outros entram em contendas egoístas, e seus poderes suaves são tão invencíveis que os menores poderes egoístas, grandes e potentes como são quando comparados com os equipamentos meramente animais, se dissolvem em uma fraqueza ineficaz. Assim como os instintos bestiais não podem competir com os poderes humanos não podem resistir aos princípios divinos, e o homem divino se firma e age a partir desses princípios. Nele, as qualidades humanas mencionadas se fundem nos princípios divinos da paciência, humildade, pureza, compaixão e amor. Tanto o animal quanto o humano se preocupam apenas com a proteção e preservação do corpo, que é temporal, mas a preservação do homem divino está ligada ao espírito, que é eterno, como os princípios sobre os quais ele se apoia. Em poucas palavras, a preservação divina consiste em preservar a mente da paixão e do egoísmo, e saturá-la de pureza e sabedoria. Vislumbramos o imenso poder inerente ao autossacrifício e à não resistência quando contemplamos as vidas e os caráteres dos poucos homens divinos que praticaram esses princípios,
em Jesus e Buda, por exemplo. Todos os homens, de forma geral, se rendem e se curvam diante desses grandes mestres das coisas divinas. Homens que alcançaram as mais altas posições em conquistas mundanas, monarcas, conquistadores, generais vitoriosos, estadistas, oradores, financistas, inclinam-se em humilde reverência e admiração diante dos nomes daqueles grandes, reconhecendo intuitivamente que suas próprias conquistas e realizações, com toda a glória terrena, nada são quando comparadas à suprema conquista de si mesmo, à poderosa realização espiritual que aqueles suaves mestres da humanidade exibiram. Hoje, cerca de 500 milhões de pessoas se curvam diante de Buda como seu guia e mestre, e cerca de 300 milhões igualmente se curvam diante de Jesus como seu salvador e guardião de suas vidas. Nesses três métodos de autoproteção, animal, humano e espiritual, percebemos as forças fundamentais que atuam na evolução dos seres sensíveis, uma evolução que começa com a criatura mais baixa e se estende ao ser mais elevado de que temos conhecimento direto. Vemos também que não há mal inerente em nenhum desses métodos, que todos são igualmente legítimos e pertencem à ordem cósmica das coisas. Cada um, em sua própria esfera, é correto e necessário, conduzindo a uma inteligência cada vez maior e a um conhecimento cada vez mais profundo. O animal se defende de acordo com sua natureza e os limites de seu conhecimento. O ser humano protege a si mesmo igualmente em harmonia com os ditames de sua natureza humana, e o ser divino eternamente preserva a si mesmo em paz e bem-aventurança, em virtude de sua visão mais clara e sabedoria mais profunda. Nem qualquer medida de força é perdida durante o processo de evolução. A paixão bruta é, no homem, transmutada em energia intelectual e moral, e no homem divino, ambas são fundidas em controle e equanimidade. Sétimo, a aviação e a nova consciência. O Dr. Buck, em sua obra Consciência Cósmica, publicada há cerca de 10 anos, afirmou que a navegação aérea se tornaria um fato consumado num futuro próximo e que revolucionaria as condições sociais e econômicas do mundo. No que se refere ao surgimento do novo meio de viagem, ele provou ser um verdadeiro profeta, e estou convencido de que sua profecia sobre o aspecto revolucionário desse avanço será em breve confirmada. A respeito dessa grande revolução em sua completude, Dr. Buck diz: antes da navegação aérea, fronteiras, tarifas e talvez distinções de idioma desaparecerão. Grandes cidades não terão mais razão de existir e se dissolverão. Os homens que agora habitam cidades morarão, no verão, nas montanhas e à beira-mar, construindo com frequência em locais belos e elevados, agora quase ou totalmente inacessíveis, comandando as vistas mais extensas e magníficas. No inverno, provavelmente habitarão comunidades de tamanho moderado, assim como o aglomerado, tal como hoje, nas grandes cidades. Também o isolamento do trabalhador da terra se tornará coisa do passado. O espaço será praticamente aniquilado. Não haverá aglomeração nem solidão forçada. A passagem acima é um belo retrato do resultado sobre a sociedade humana da descoberta da aviação, e sem dúvida se mostrará verdadeira. Não que tal condição se estabelecerá rapidamente, exigirá pelo menos várias centenas de anos, e é altamente provável que sejam necessários vários milhares de anos antes de que seja plenamente realizada. Até agora estamos apenas nos rudimentos mais primitivos do voo, e o domínio do ar como meio de transporte humano oferece mais espaço para aprimoramento e invenção do que qualquer um dos modos mecânicos de locomoção até então empregados. Uma invenção seguirá a outra ao longo de um longo período, até que os homens sejam capazes de se impulsionar pelo ar com rapidez, segurança e habilidade talvez iguais às aves migratórias do tipo mais veloz. Foi Edison quem, muitos anos atrás, declarou que a máquina voadora final e aperfeiçoada seria construída segundo o princípio do pássaro. Embora se conformem mais ou menos a esse princípio, as máquinas atuais estão mais próximas do princípio do papagaio de papel, sendo o motor propulsor substituto da linha.
Em seu livro A Raça Vindoura, Lord Lytton descreve indivíduos dessa raça, cada qual possuindo um par de asas mecânicas totalmente sob o controle do operador, por meio das quais ele se elevava e se movia graciosamente através do espaço. Sem dúvida, essa será a forma que a máquina voadora aperfeiçoada assumirá, e ela se ajusta ao princípio do pássaro referido por Edison. Mas a fase da aviação com a qual estamos aqui preocupados é aquela que a conecta com a consciência em evolução do homem, pois, a partir dessa autoconsciência, que agora é a condição dominante do homem e que está inevitavelmente ligada à luta e ao sofrimento, ao trabalho e à dor, os inícios de uma forma de consciência superior, divina, estão surgindo. Do estado atual de imperfeição do homem, combinado com a aspiração incessante por um estado melhor, mas ainda indefinido, está certamente nascendo, como a partir de um útero, uma nova ordem de vida, uma condição mais abençoada, uma forma grandemente evoluída de consciência até então desconhecida ao homem, exceto em alguns casos isolados. A invenção está aliada ao progresso. É, de fato, uma manifestação externa do crescimento interno. Todas as invenções humanas são adaptações à sua consciência em expansão e marcam decisivamente pontos de virada importantes na evolução da raça. No momento exato da necessidade humana, surge aquilo que é novo e necessário. Assim como o intelecto humano estava se preparando para romper os grilhões das antigas superstições e avançar em alegre e livre independência, a imprensa surgiu como o principal instrumento da libertação do homem. O surgimento da máquina a vapor coincidiu com a velocidade acelerada do pensamento humano ao começar a sacudir sua antiga letargia. E quando a mente humana em expansão já não podia mover-se num círculo local estreito, nem satisfazer-se com pequenas diferenças egoístas, a locomotiva surgiu para encontrar o maior alcance humano e proporcionar-lhe espaço para atividades mentais ampliadas e simpatias alargadas. E agora, outra invenção entrou no campo da realidade. Uma que surge das anteriores, mas mais importante do que qualquer que a tenha precedido: a do voo. Até aqui, o homem utilizou a terra sólida e a água menos sólida como meios de trânsito material. Porém, agora ele há de transformar a atmosfera tênue em serva obediente, usando-a para deslocar-se, como um pássaro, diretamente ao destino desejado. E isto é um importante sinal exterior do novo salto na evolução que a raça humana está dando. Mudanças rápidas e inquietas marcam o presente período de transição. Antigas religiões e formas de governo estão desaparecendo. Novos modos de pensamento e ação estão surgindo por toda parte. A consciência humana está se expandindo. A forma humana de consciência está prestes a tocar, já toca de fato, o ponto de completude e dela brotará, já está brotando, a forma divina de consciência, destinada a transformar toda a raça humana. Pois sob o domínio dessa consciência quase tudo, conforme atualmente se apresenta no mundo, será invertido. O homem, então divino, agirá divinamente. Todas essas poderosas paixões humanas que hoje dominam a raça, e que são as principais molas da ação, ocuparão então um lugar subordinado e estarão sob o controle e a orientação da vontade e sabedoria divinas do homem. Ele será senhor de si mesmo e senhor da terra. O homem já tem sentido as asas crescentes dessa nova consciência, com as quais alçará voo às mais altas regiões do conhecimento e da bem-aventurança. Durante eras e sob a forma de inúmeras religiões, ele aspirou a ela, e os profetas a anunciaram, e agora ele está prestes a conquistar sua herança divina. A aviação é o primeiro símbolo externo, por assim dizer, dessa nova mente que está agora tomando forma. E é mais que um símbolo, pois será o primeiro instrumento material importante mediante o qual a nova consciência começará a materializar suas ideias gloriosas e magníficos planos para a felicidade humana, pois a felicidade atual é miséria comparada com aquele estado abençoado que prevalecerá na Terra quando a condição divina estiver bem estabelecida. Os primórdios dessa nova condição, com o auxílio da aviação,
serão percebidos na derrubada de certas limitações materiais entre os homens e entre as nações, e no desaparecimento da guerra. Junto a isso, surgirá uma livre e fraterna cooperação industrial entre as nações, e uma tendência crescente a adotar, na prática, aqueles princípios religiosos fundamentais que são universais, e assim, inaugurar uma grande religião mundial. À medida que a aviação se aperfeiçoar e passar a integrar os planos econômicos da humanidade, essas novas condições, os primeiros brotos, por assim dizer, da nova consciência, começarão a aparecer, pois quando os homens estiverem cruzando rapidamente de país a país, de continente a continente, sobre as asas do vento, serão trazidos tão próximos uns dos outros, social e industrialmente, que as velhas animosidades que hoje existem entre eles desaparecerão. As antigas barreiras nacionais ruirão silenciosamente e desaparecerão, e, sem qualquer revolução violenta, as nações se tornarão como um só país, abandonando todos os interesses que não sejam para o bem comum de toda a humanidade. A locomotiva é um exemplo do que foi dito acima, embora na esfera da autoconsciência, pois tornou a guerra civil impossível, transformando cada nação, antes dividida contra si mesma, em uma família unida, trabalhando harmoniosamente em conjunto. A aviação, entretanto, estará ligada a uma região de consciência muito mais elevada, a saber, a consciência cósmica, e seus resultados serão muito mais impressionantes e de alcance muito maior do que aqueles que ocorreram até agora sob a condição autoconsciente do homem. No momento, estamos apenas no estágio experimental da aviação, mas este será rapidamente seguido pelo estágio econômico, no qual o voo será adaptado ao transporte humano e às finalidades comerciais. E quase imediatamente após se alcançar esse estágio, as novas condições nas sociedades e nas nações começarão a manifestar-se e, uma vez iniciadas, gradualmente absorverão as antigas formas de vida, usando-as como matéria-prima para alimentar sua crescente beleza e grandeza. E novos e grandiosos homens surgirão, possuindo essa consciência mais elevada e serão os principais instrumentos para estabelecer essa nova ordem de coisas sobre a Terra. 8. A nova coragem. A virtude da coragem é geralmente referida em sua manifestação física, e isso é significativo em um aspecto particular. Seu símbolo é uma fera selvagem, ou seja, o leão. A definição dos dicionários se prende a esse aspecto físico da coragem, pois, ao consultar a palavra, encontro como significados bravura, destemor, intrepidez, sem que outra acepção seja apresentada. O soldado é o tipo humano de coragem, e os ditados populares referentes à coragem são corajoso como um leão e bravo como um soldado. O leão e o soldado são igualmente destemidos no ataque e na defesa, e ambos preferem perder a vida a ceder. Porém, trata-se de um ataque e defesa inteiramente físicos e animais. No entanto, a coragem não pode se restringir a essa fase. Na verdade, esta é sua manifestação mais baixa, pois possui muitos aspectos, muitos modos de ação. E à medida que o homem se eleva na escala moral e espiritual, sua coragem torna-se transmutada, assumindo uma forma nova e superior. Mas, antes de avançarmos para a forma mais elevada de coragem, que é o tema deste capítulo, é necessário primeiro considerar as formas inferiores. Da forma física de coragem já mencionada, todos têm conhecimento. Ela é comum tanto a animais quanto a homens. Surge do destemor. Seu modo de ação é duplo, ataque e defesa. Contudo, ver-se-á que esse tipo de coragem é inevitavelmente associado ao sofrimento, até mesmo à destruição e à morte, como se manifesta diariamente no reino animal e humano. A autoproteção sendo seu motivo dominante, seja no ataque ou na defesa. Mas o homem não é somente um animal, um ser físico. Ele é também um ser moral e intelectual, e juntamente com sua evolução moral, ele começou a desenvolver um tipo superior de coragem, não a mais elevada, ou a nova coragem aqui referida, mas ainda assim, um grande avanço sobre a coragem puramente animal.
A coragem moral. Na coragem física, o corpo ou os bens do outro são atacados, enquanto o próprio corpo ou bens são defendidos. Na coragem moral, as ideias, opiniões ou princípios do outro são atacados, defendendo-se as próprias ideias, opiniões e princípios. Há o mesmo destemor, o mesmo ataque e defesa no que diz respeito ao espírito da coragem. Mas, quanto à sua letra, essas condições sofreram uma mudança. Seu aspecto físico desapareceu e, tendo passado por um processo de transmutação, reapareceu numa nova forma. Pois a coragem moral diz respeito não às pessoas como pessoas, mas aos seus princípios. É de fato puramente mental. E embora ainda tenha relação com destruição e esteja associada ao sofrimento, essa destruição é intelectual e sem sangue, ou seja, a destruição de opiniões de outros homens, e seu sofrimento é mental e não físico. Essa forma de coragem é geralmente reconhecida hoje e sempre chamada de coragem moral, para distingui-la da coragem comum ou física. Sem dúvida, é um desenvolvimento relativamente recente na evolução da raça e está totalmente ausente nos animais. Há poucos milhares de anos, provavelmente era uma faculdade extremamente rara e nova, e ainda está em processo de desenvolvimento, sendo que grande parte da humanidade ainda não a desenvolveu. Pois enquanto é provável que pelo menos 75% da raça possua um considerável grau de coragem física, dificilmente 20% possuem alguma expressão marcante de coragem moral. Tanto que aqueles que a detêm plenamente destacam-se de seus semelhantes como homens de caráter superior e, geralmente, embora não necessariamente sempre, como líderes em sua esfera de ação. Mas a nova coragem, para cuja análise as observações anteriores conduzem, é uma forma ainda mais elevada. Está tão acima e além da coragem moral quanto esta está acima e além da coragem física. E é tão distinta daquela quanto esta é da forma que a antecede. Eu a denomino nova coragem, porque é atualmente nova na raça, sua manifestação sendo ainda muito rara e, portanto, pouco compreendida. Embora muito diferente da coragem moral, decorre dela, assim como a coragem moral, embora muito diferente da coragem física, dela resulta. A coragem física é do animal. A coragem moral é do homem. A nova coragem é do divino. A nova coragem é, portanto, o destemor divino, em contraste com o destemor animal ou humano. Este destemor divino possui um duplo aspecto. A princípio, consiste em atacar e vencer destemidamente os inimigos dentro da própria mente, em vez dos inimigos externos, como nas outras duas formas de coragem. E depois, se caracteriza por um método inteiramente novo de conduta para com os outros, especialmente quando se devem enfrentar inimizades e oposição externas. É com este último e perfeito estágio, sua manifestação exterior, que estamos aqui lidando. Vimos como o homem que possui coragem física age em defesa de sua vida e propriedade. Também como o homem que possui coragem moral age em defesa de suas opiniões. E agora, como age aquele que possui a coragem divina? Aquele que tem a nova coragem não ataca outros homens nem se defende. Não ataca as opiniões deles, nem defende as suas. Ele é o defensor de todos os homens. E aquilo de que os defende é a sua própria loucura, suas paixões desgovernadas. Sem jamais buscar proteger a si mesmo, ele age de modo a proteger os outros de seu mais mortal inimigo, a saber, o mal dentro deles próprios. Tanto a coragem física quanto a moral fazem muito barulho. Em uma, há o choque das armas e o estrondo da artilharia, junto aos gritos dos vencedores e os gemidos dos moribundos. Na outra, há a guerra feroz de opiniões e o clamor de línguas em conflito. Mas na nova coragem há um profundo silêncio. Contudo, este silêncio possui mais influência e poder duradouro em um só homem do que todo aquele barulho possui na humanidade inteira. A nova coragem pode, na verdade, ser descrita como a coragem de permanecer em silêncio. Assim, quando o homem de coragem divina é atacado, insultado ou caluniado, ele permanece serena e silenciosamente calado. E não se trata de um silêncio orgulhoso e egoísta, é um silêncio fundado no conhecimento correto da vida,
e que possui um propósito profundo e benéfico, o bem daquele que ataca, e, por meio dele, de toda a humanidade, protegendo-o da paixão maléfica que o domina e influencia de forma tão danosa. Permanecer calmo, silencioso e compassivo em meio ao mar turbulento das paixões humanas que se precipitam externamente sobre alguém, para alcançar isso, exige-se uma coragem tão elevada que ainda é quase desconhecida pelos homens. Tanto que os poucos que a possuem, embora incompreendidos e perseguidos durante a vida, são depois reverenciados pela humanidade como seres divinos e miraculosos. E vemos aqui como essa coragem continua a operar mesmo depois que seu possuidor já não está sobre a visão mortal. O corajoso fisicamente conquista outro em combate. O corajoso moralmente conquista as opiniões de muitos e ganha milhares para sua causa. Mas o corajoso divinamente conquista o mundo, e sua conquista é de bem-aventurança e paz, e não de derramamento de sangue ou disputas partidárias. Na nova coragem, o ataque e a defesa, tal como existem nos dois tipos inferiores, desapareceram completamente. Contudo, não foram destruídos. Ainda existem no espírito, porém fundidos em um só, transmutados em uma bondade sublime e universal. Pois quando o homem divino se abstém de combater seu adversário e permite que ele se sinta o vencedor, é porque todo o seu pensamento está no inimigo enganado, e não na própria defesa. Ele é movido por uma compaixão profunda por seu opositor. Compaixão essa fundamentada em conhecimento divino e perfeito. E, se seu ato silencioso nem sempre apazigua as paixões do adversário naquele momento, ele apazigua as paixões de milhares de homens através de centenas de futuras gerações, somente por meio de sua recordação. Tão grande e extensa é a força de um único ato verdadeiro. Em vez de tentar dominar a paixão com uma paixão mais feroz, que é a maneira humana, ela a domina, e com muito mais êxito com o seu oposto, isto é, a mansidão, que é a maneira divina. No sentido humano, a paixão não é combatida diretamente, mas deixada de lado. Porém, na realidade, ela é enfrentada por algo muito mais poderoso do que a própria paixão. Pois em todos os combates entre a mansidão divina e a paixão humana, a mansidão é a suprema vencedora. Assim, o homem de coragem divina, embora, quando visto pelos padrões inferiores de bravura, pareça não proteger ou defender a si mesmo, e possa, momentaneamente, ser considerado um covarde, na verdade, se defende muito mais perfeitamente do que os combatentes passionais, pois aquele que protege seu inimigo com amor, que envolve todos os homens com atos de gentileza divina, está erigindo ao seu redor um escudo e proteção eternos. Para exemplos dessa nova coragem, deve-se recorrer aos grandes líderes espirituais da humanidade, tão rara ela é. O exemplo mais marcante é o de Jesus, que, quando zombado, esbofeteado e crucificado, não o retaliou, não ofereceu a menor resistência, nem proferiu uma única palavra em autodefesa, e o fato de a multidão tê-lo insultado com a acusação salvou os outros, a si mesmo não pode salvar, mostra que o consideravam tanto um impostor quanto um covarde. Pense na coragem sublime necessária para atravessar tal provação e você terá alguma ideia de quão longe a nova coragem transcende as formas humanas de bravura. Esse ato transcendente de coragem, além disso, é hoje universalmente reconhecido como divino e continua elevando os homens acima de suas paixões egoístas e beligerantes. Quando Buda foi insultado e falsamente acusado por seus inimigos, ele sempre permaneceu silencioso. E não raramente acontecia de aqueles que iam até ele como acusadores e inimigos partirem como amigos reverentes e discípulos, tão poderosa era sua gentileza silenciosa. Levará muito tempo, conforme contamos o tempo, até que tal coragem se torne comum na raça humana. Mas tudo está avançando nessa direção. Surgirão outros homens que a possuirão, e depois mais e mais, até que por fim a humanidade se encontre nesse nível divino. Então o egoísmo e a dor terão fim, e o doloroso conflito das paixões humanas não mais será ouvido sobre a terra. Você acabou de ouvir a leitura de Homens e Sistemas, de James Allen. Um convite poderoso para observar seus pensamentos, reavaliar seus hábitos e construir uma vida guiada por propósito, disciplina e clareza interior.
Lembre-se, as verdadeiras mudanças não começam no mundo externo, mas no sistema de ideias que você nutre dentro de si todos os dias. O que você pensa, insiste, repete e acredita se torna quem você é. Se esta leitura fez sentido para você, relaxe um instante e sinta as ideias que ficaram. Qual foi a frase que te tocou mais hoje? Qual sistema você quer transformar primeiro? Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal Sabedoria Sem Limites, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E aproveite para entrar no Clube de Membros, onde você recebe conteúdo exclusivo, leituras completas, materiais especiais e benefícios que vão aprofundar sua jornada de autoconhecimento. Obrigado por acompanhar. Paz, luz e sabedoria sempre.